Então, vamos lá. Para início de conversa, o Émile Durkheim, ele é considerado, né, um dos grandes pensadores que formaram a base dessa ciência moderna que nós chamamos de sociologia. Né? Nós já aprendemos aqui, né, com aquela aula sobre o surgimento da sociologia, que é com o Xandão? Beleza, então. Então, menos mal. Menos mal. Então, o que acontece? É porque, às vezes, a gente não tem contato com a palavra, né? E aí, a gente não se familiariza com a grafia das palavras, né? Por exemplo, eu lembro que tinha uma dificuldade imensa de escrever o nome Nietzsche, né? Apesar da pronúncia ser fácil, a grafia dele tem muitas consoantes lá no meio, né? Que bom que o Xandão aí destacou o nome de alguns pensadores, né? Tirando as dúvidas sobre a grafia, né? Porque é um negócio importante. Ainda mais quando a gente trabalha em termos de citação e redação, né? É bom a gente sempre gravar a grafia correta do nome. Então, voltando aqui, o Émile Durkheim, ele foi um dos criadores da base dessa ciência moderna que nós chamamos de sociologia, né? Nós já aprendemos aqui no surgimento da sociologia que a sociologia ela surge apenas na modernidade, então ela não é uma ciência que existe há muito tempo atrás, como, por exemplo, a filosofia, né? A filosofia ela existe desde a antiguidade grega, enquanto que a sociologia é um fato moderno, né? Ela só teve necessidade de surgimento na modernidade, porque até então, quem fazia o trabalho de tentar entender a essência da sociedade ou como a sociedade funciona era a filosofia. A filosofia dava conta disso. Até chegar à modernidade, que através do positivismo, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, através desses grandes acontecimentos, acabou que as sociedades elas começaram a se alterar de uma maneira muito drástica e rápida, né? Então, as mutações sociais elas começaram a acontecer numa frequência na qual a filosofia não conseguia mais dar conta, né? Então, quando o filósofo tentava entender a sociedade já era outra, né? E aí sentiu-se a necessidade da formação de uma nova ciência que ficasse por conta apenas de analisar as mudanças sociais. Essa ciência é a sociologia. Então, a base da sociologia ela é praticamente formada, né, pela corrente filosófica do positivismo, mas três autores são considerados os primeiros sociólogos da história. Né? São eles, Karl Marx, que nós já vimos, né, assistimos aqui Karl Marx em 3 grandes aulas, Émile Durkheim, que nós vamos ver hoje, e Max Weber, que ainda nós vamos ver, né, ou esse bimestre ou no próximo bimestre. Então, esses 3 grandes pensadores formaram aquilo que nós chamamos a base da sociologia. Repetindo, então, Marx, Durkheim e Weber. Né? Esses são os 3 grandes pensadores que formaram ali a base da sociologia. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, olha, cara, não dá para a gente entender sociologia se a gente não compreender bem esses 3 autores. Tá? Esses 3 autores formaram isso que nós chamamos hoje de ciências sociais, ou de sociologia. Né? É por isso que é muito comum um sociólogo, né, quando ele vai analisar, as mudanças sociais, é muito comum que um sociólogo ele tenha um viés mais marxista, né, mais voltado para o pensamento do Durkheim, ou mais weberiano. Né? Então, aí vai depender de como o sociólogo enxerga as mudanças sociais. Né? Agora, de todos os 3, o único que nós estudamos foi Karl Marx. Né? O que ficou muito nítido e claro em Karl Marx? É que o Karl Marx ele tem uma visão das mudanças sociais, ele tem uma visão progressista. Né? Ele tem uma visão histórico-progressista. O que isso significa? O Marx entende que a cada mudança social que ocorre, a sociedade vai progredindo de algum modo. Né? Ela vai melhorando de algum modo. Né? E essa progressão, ela acontece dentro da história. Então, segundo Karl Marx, é uma sucessão de fatos históricos que vai, de alguma forma, alterando a sociedade dentro de um progresso. A tal ponto do Marx afirmar que, no futuro, nós vamos ter o fim da história com o comunismo, né? Que seria o paraíso na Terra, no qual a sociedade vai alcançar o seu grau máximo de evolução e de progresso. Essa visão de Marx nós chamamos de visão progressista histórica, ou visão histórica. Né?
O sociólogo que nós vamos estudar hoje, ele não tem essa visão. Ele não enxerga a sociedade de maneira histórica. Ele não enxerga a sociedade de maneira progressista, né? Ele tem uma outra visão da sociedade, uma visão completamente diferente da visão de Karl Marx. Então, hoje nós vamos ter uma segunda visão sociológica sobre as sociedades, né? Então, é importante vocês perceberem que a sociologia está nos ajudando, né, a mudar os óculos, a você enxergar a sociedade cada hora por um prisma diferente, por uma lente diferente. Vimos a lente marxista, hoje nós vamos ver a lente de Émile Durkheim, tá? Primeiro dado que é importante para a gente compreender Durkheim é que Durkheim ele vai ter uma compreensão, né, da sociologia como se fosse uma compreensão que nós temos com as ciências naturais, né? O Émile Durkheim, por muita influência do positivismo, né, ele vai dizer que a sociedade, que é o grande objeto de estudo da sociologia, né, a sociedade, ela deve ser entendida como um objeto científico de estudo, né? Assim como a biologia enxerga os seres vivos como seu objeto e a física enxerga o movimento dos corpos como seu objeto, a sociologia também tem seu objeto, que é a sociedade, que é a sociedade. Então, é muito importante a gente memorizar esse dado, tá? A sociologia, ela observa a sociedade como as ciências naturais visualizam seu objeto de estudo. Então, há uma analogia entre sociologia e ciências naturais. Essa analogia, inclusive, né, já foi cobrada no Enem, né? Vinha um texto do Émile Durkheim e a pergunta era como é que Émile Durkheim entendia a sociologia. E a resposta correta era que a sociologia era entendida da mesma forma que as ciências naturais entendem o seu objeto. Percebe a questão? Então, há uma similitude, uma similaridade entre sociologia e ciências naturais. Então, sociologia e ciências naturais utilizam o mesmo método de estudo, né? Então, o Émile Durkheim ele quer trazer uma seriedade científica, né, para dentro da sociologia. Isso é um ponto muito importante que você não pode esquecer, né? O Émile Durkheim enxerga a sociologia como uma ciência tão séria quanto as ciências naturais, que fizeram o mundo progredir tanto desde a modernidade, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? A gente vai entender a sociedade não através de uma psicologia. Nossa, como eu me sinto dentro da sociedade, como, por exemplo, Freud nos ensinou. Não é isso. E também nós não vamos, né, observar a sociedade, né, como se a sociedade fosse um elemento estranho a nós. Também não é isso. Nós vamos observar a sociedade como um objeto de estudo científico. Porque é essa a visão que o Émile Durkheim vai ter, né? Só que tem um detalhe, prestem muita atenção. O Émile Durkheim, com essa análise sociológica da sociedade, ele não está interessado em entender aonde a sociedade vai parar, ou qual será o fim da história da sociedade, como pensou, por exemplo, Karl Marx. Isso também não interessa a Émile Durkheim, né? O Émile Durkheim não está preocupado em prever onde a sociedade vai parar. Ele está muito mais preocupado em entender a sociedade a partir do hoje e do passado. Ou seja, o Émile Durkheim está tentando entender o seguinte: caramba, como é que a sociedade funcionou e como é que a sociedade funciona? A forma que a sociedade vai obter no futuro não interessa a Émile Durkheim. Percebe? Ora, se a visão do Émile Durkheim é completamente científica, no mesmo modelo das ciências naturais, então não cabe a ele tentar prever o futuro. Percebe? Então, Émile Durkheim vai ter uma visão do presente e do passado sobre a sociedade. Há aí uma outra diferença em relação à abordagem marxista, a abordagem de Karl Marx. Está muito mais interessado em entender a sociedade no futuro, né? Como nós vimos quando estudamos Karl Marx. E um outro ponto também para início de conversa sobre a teoria de Émile Durkheim é que Émile Durkheim também não vai analisar a sociedade como analisava a filosofia, né? Através de uma metafísica, né? Quando um filósofo tenta entender a sociedade, um filósofo clássico, tradicional, ou da Antiguidade ou da Idade Média, ele sempre colocava uma estrutura imaterial por trás da sociedade, né? Por exemplo, quando Aristóteles nos explica o que é a sociedade, ele enxerga a sociedade como algo permanente.
que é estruturado por algo que é invisível, que é metafísico. Assim como os filósofos da religião lá na Idade Média, né? Santo Tomás de Aquino, por exemplo, enxergava a sociedade como algo que é constituído por forças sobrenaturais, como a força divina de Deus. Isso também não é considerado por Durkheim. Então, Durkheim também não vai fazer uma abordagem metafísica, filosófica da sociedade. Então, olha só, para efeito de memorização, por favor, para efeito de memorização, o Durkheim não faz uma análise progressista histórica da sociedade, você joga isso fora, tá? O Emile Durkheim não vai fazer também uma abordagem filosófica metafísica da sociedade, tá joia? E o Emile Durkheim também não vai tentar imaginar como será a sociedade no futuro. Ele não está interessado nessas três coisas. O Emile Durkheim vai analisar a sociedade como ela é, através de uma visão científica, inteiramente científica. Assim como as ciências naturais, como a biologia, avalia os seres vivos agora e tenta entender o ser vivo como um objeto, assim a sociologia de Emile Durkheim vai tentar entender a sociedade como um objeto, tá? Então, tem que frisar muito isso, porque isso já foi cobrado no Enem. Vocês não podem errar essa bobeira, tá joia? Esse é, então, a introdução a Emile Durkheim, para vocês entenderem onde é que o Emile Durkheim está categorizado na história da sociologia, tá joia? Então, vocês não vão ver na aula de hoje nenhuma abordagem que cita Deus como alguém que controla a história e a sociedade. Vocês não vão, a gente não vai fazer o exercício de imaginar como a sociedade será daqui para frente, e também nós não vamos ter uma noção da sociedade como algo que progride dentro da história, através de fatos históricos. Não é esse o objetivo aqui. O objetivo é entender a sociedade como um objeto científico, entender as suas características principais, tá joia? Então isso é muito importante de vocês entenderem de cara, tá? Dito isso, podemos dar mais um passo, tá? Quando a gente olha para uma sociedade, a primeira coisa que a gente percebe, ele faz tipo um recorte. Perfeito, Arthur. É isso aí mesmo. Ele faz tipo um recorte. Como toda ciência faz. Ele vai enxergar a sociedade como ela é. Ele vai tirar a sociedade da realidade, vai recortá-la da realidade e analisá-la como ela é. É exatamente isso, Arthur. Toda ciência faz um recorte. E com a sociologia do Durkheim não é diferente. É isso aí. É isso aí. Perceba que quando um filósofo vai analisar um objeto, ele entende o objeto na realidade. O filósofo não faz um recorte. Não faz um recorte. Né? O Marx, quando vai analisar a sociedade, ele enxerga a sociedade dentro da história. Então, ele não recorta a sociedade da história. Agora, o Durkheim faz um recorte. Perfeita a sua colocação. Ele faz um recorte científico. Ele retira a sociedade da realidade para observar como ela é. É isso daí mesmo. É um recorte científico. Assim como o cientista, por vezes, pega o seu objeto e traz para o laboratório, assim o sociólogo, Emile Durkheim, vai fazer o mesmo com a sociedade. Não tem um laboratório, mas ele vai tentar analisar só a sociedade, recortada das outras influências, como Deus, como metafísica, como a estrutura da realidade, como o progresso, como a história. Ele vai recortar isso tudo e vai ficar somente com a sociedade como um objeto. Perfeito, é isso aí mesmo. É como se o Emile Durkheim estivesse procurando uma espécie de... Como é que eu vou falar? Quando a gente não recebe influência. Uma espécie de ciência limpa, sabe? Que não tenha sujeira de influências de outras coisas. Ele vai observar o objeto como ele é. Entende? Uma ciência neutra. Lembrei a palavra. O Emile Durkheim vai elaborar uma ciência neutra. Ele quer uma neutralidade em sua ciência. Sem a influência da história, sem a influência de Deus, sem a influência da psicologia dos indivíduos, sem influência de nada. Apenas a sociedade como ela é. É um recorte. É um recorte. Muito bem colocado, Arthur. É isso aí mesmo. O Emile Durkheim vai realizar um recorte científico. Mas olha só. Quando nós pegamos a sociedade e recortamos da realidade e começamos a observá-la, qual é a primeira coisa que nós percebemos de cara? É que a sociedade é uma organização social que faz interagir indivíduos. Isso é meio óbvio para todo mundo. Né? A gente olha para a sociedade e a gente percebe que a sociedade nada mais é do que uma organização de indivíduos. Indivíduos humanos.
indivíduos humanos. Então, cada ser humano, cada indivíduo humano, se relaciona com os outros indivíduos de modo que essas relações estão organizadas e essa organização é a sociedade. É a sociedade. Então, falar em sociedade é falar em organização social de indivíduos. Não é isso? Ó, não tem como duvidar desse dado. Isso é um dado científico evidente. Toda sociedade é uma organização social de indivíduos humanos. Percebe a questão? Então, por exemplo, você não fala em sociedade de animais, você fala de sociedade de humanos. Então, nós temos que entender o ser humano, né? E aqui o Emile Durkheim, ele inicia sua teoria para explicar o que é sociedade de uma maneira magistral. Ele vai dizer o seguinte, olha só, se uma sociedade é uma organização social de indivíduos humanos, eu tenho que entender como é que o indivíduo humano age. E aí o Emile Durkheim percebe um dado que até também é evidente para qualquer um. Todo indivíduo em sociedade age movido por sua consciência. Por sua consciência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, olha só. Os indivíduos eles estão estruturados em uma organização social, que nós chamamos de sociedade, e dentro dessa estruturação, esse indivíduo age de maneira consciente. Ele tem a consciência do que é o meio e age de acordo com o meio. Então, o indivíduo ele age através de uma consciência. Só que tem um detalhe, preste atenção aqui. Essa consciência que move as ações de cada indivíduo dentro da sociedade, ela pode ser classificada em dois tipos. Ela pode ser uma consciência individual ou uma consciência coletiva. Olha só, dentro de cada indivíduo humano existe uma consciência. É essa consciência que move as suas ações dentro da sociedade. Só que essa consciência, que é o motor das ações do indivíduo, pode ser uma consciência individual ou coletiva. Tá? O que é a consciência individual? A consciência individual é aquela consciência que é do próprio indivíduo. Né? Então, o próprio indivíduo tem vontade de fazer tal coisa, ele pega e faz. Por um outro lado, nós temos a consciência coletiva. A consciência coletiva, ela é um pouco diferente. Apesar da consciência coletiva também ser o motor de nossas ações, a consciência coletiva, ela não vem de nós mesmos. Ela é construída pelas influências sociais que nós recebemos. Percebeu a questão? Então, olha só, de todas as ações que eu tenho em sociedade, algumas são produzidas por mim mesmo e outras são produzidas por aquilo que eu recebi de influência da própria sociedade. Perceberam a questão? Então, eu tenho a consciência individual e tenho a consciência coletiva. É aqui que entra a chave para entender Emile Durkheim. Presta atenção. Das duas consciências, uma é mais determinante do que a outra. E a consciência mais determinante nas nossas ações, segundo Emile Durkheim, é a consciência coletiva. É a consciência coletiva. Então, o que o Durkheim está dizendo é o seguinte: na maior parte das vezes, nós indivíduos agimos por reflexo daquilo que a sociedade espera de nós. Vocês estão entendendo? O motor que move em maior quantidade as minhas ações é aquele motor que foi produzido pelas influências que eu recebi da sociedade. Esse motor é a consciência coletiva. Então, na maior parte das vezes, segundo Emile Durkheim, eu estou sempre agindo de acordo com aquilo que a sociedade espera de mim. Então, não é exagero falar que para Emile Durkheim eu sou um produto do meio. Eu sou um produto das relações sociais, das quais eu faço parte. Vocês estão entendendo?
pouquíssima ação que eu tenho vem de mim mesmo, é original de mim mesmo. A maior parte das ações que eu tenho em sociedade são, na verdade, reflexos do meio, reflexos das influências sociais que eu recebo. Percebe a questão? Então, olha só. Não entendeu Emile Durkheim o aluno que acha que as suas ações, ou que entende que as ações de um indivíduo humano são produzidas por ele mesmo. Não. As ações de um indivíduo humano são quase sempre reflexos da influência do meio social no qual ele vive. Perceberam a questão? O modo do Roberto Varela de agir, segundo Emile Durkheim, tem muito a ver com aquilo que a sociedade na qual eu estou inserido me pede para agir. Então eu sou movido por uma consciência coletiva. Uma consciência coletiva. É como se existisse uma consciência na sociedade na qual eu vivo, que meio que vai determinando as ações que eu vou tendo na minha vida. A Lara pergunta, e como ele explica as divergências? As divergências, elas cabem dentro de um nível de desvio natural na sociedade. O que eu quero dizer com isso, Lara? De todas as relações sociais que eu tenho, algumas ações vão causar divergência, mas são divergências aceitáveis nas relações sociais. Perceba que não é, presta atenção, a consciência coletiva não é uma pré-determinação de todas as ações que eu vou ter, como se eu fosse um robozinho. Não é isso. Algumas ações que eu vou tendo na sociedade pode causar divergência com outras pessoas, com outros indivíduos humanos. Mas se essas divergências estiverem dentro de uma normalidade, elas são até naturais que aconteçam. São até naturais que aconteçam. Tá? Agora, quando a divergência é muito grande, aí dá problema. A gente vai falar sobre isso na aula de hoje ainda. Tá? Mas é necessário deixar claro o seguinte: as discordâncias entre os indivíduos, elas vão sendo ajustadas pelo próprio meio social. O próprio meio social sabe que vão acontecer certas divergências que estão dentro de um que estão dentro de um nível aceitável. E aí o próprio meio social vai ajustando aquilo. Percebe a questão? Ó, por exemplo, eu nasci dentro de uma família. É natural que eu tenha divergências com meu pai, com meu irmão, com minha mãe. Só que essas divergências, elas vão sendo ajustadas dentro da própria instituição família. A própria estrutura da família arruma um jeito para ajustar essas divergências, até tudo entrar nos conformes novamente. Então, existem divergências aceitáveis e existem divergências muito grandes. Aí elas não são aceitáveis. A gente vai ver o que acontece. O Durkheim vai falar disso ainda hoje. Tá? Mas, por enquanto, perceba o seguinte: não é que eu seja um robozinho, mas a maior parte das minhas ações tem a ver com aquilo que a sociedade espera de mim. Ou seja, eu sou movido, na maior parte das vezes, por uma consciência coletiva. Ó, vou dar um exemplo. Hoje eu acordei cedo, fiz o café, liguei o computador para entrar 8h40 na aula. Esse lance de entrar 8h40 na aula moveu a minha ação. Mas peraí, quem determinou que eu tenho que dar aula 8h40? Foi a escola. A escola, então, influenciou na minha ação. Percebeu o negócio? Então, a maior parte das nossas ações são respostas àquilo que a sociedade espera de nós. E é justamente a natureza dessa ação que nós estamos chamando de consciência coletiva. Percebe? Então, todos nós, eu, professor, vocês, alunos, todos nós, estamos nessa aula aqui movidos por uma consciência coletiva. É isso que acontece. Mas professor, de vez em quando a gente tem opiniões diferentes. Pô, é verdade. Mas essas opiniões diferentes são ajustáveis na própria sociedade. Faz parte do negócio. Entende? Não é isso que Durkheim está dizendo. Ele está dizendo que as nossas ações são respostas àquilo que a sociedade espera de nós, na maior parte do tempo.
Ok? Vamos dar mais um passo, tá? Então, a maior parte das nossas ações são determinadas por uma consciência coletiva. Ok? Mas o que determina a consciência coletiva? O que determina a consciência coletiva? O que determina a consciência coletiva, segundo Emile Durkheim, é aquilo que ele chama de fato social. Fato social. Então, preste atenção. São os fatos sociais que formam a consciência coletiva do indivíduo, e essa consciência coletiva faz o indivíduo agir daquela maneira e não de outra. Então, enxerguem a mecânica do negócio. Existem os fatos sociais, esses fatos sociais formam a consciência coletiva do indivíduo, e essa consciência coletiva do indivíduo faz o indivíduo agir daquela maneira e não de outra. Percebeu a questão? Então, olha só, a nossa consciência coletiva, obviamente, não nasce conosco. Ela é formada. E ela é formada pelo quê? Ela é formada pelos fatos sociais. Ela é formada pelos fatos sociais. Então, o que são os fatos sociais? Presta atenção. O que são os fatos sociais? Os fatos sociais, são os conjuntos de valores morais, culturais e sociais que permeiam a sociedade e formam a consciência coletiva dos indivíduos. Percebeu a questão? Então, os fatos sociais, eles são valores que permeiam as sociedades, e esses valores formam a consciência coletiva do indivíduo. Percebeu o negócio? O Arthur pergunta, os fatos sociais seriam as instituições? Não, a gente vai... mais ou menos, porque olha só, as instituições é que produzem os fatos sociais. É quase a mesma coisa, só que os fatos sociais são aquelas coisas que são produzidas pelas instituições. Eu vou chegar nas instituições, Arthur. Vou repetir, Mariana. Olha só. O que são fatos sociais? Fatos sociais são aqueles conjuntos de valores culturais, morais e sociais que permeiam toda a sociedade e que formam a consciência coletiva dos indivíduos. Então, a consciência coletiva que está aqui dentro de mim, ela foi formada pelos valores sociais, morais e culturais dos quais eu estou inserido. Nos quais eu estou inserido. Você entendeu a questão? Então, olha só. Todos os valores sociais, culturais e morais que fizeram parte da minha criação, da minha formação, formaram a minha consciência coletiva. Então, geralmente, eu vou agir de acordo com esses valores. Entenderam a mecânica do negócio? Existem os valores, que são os fatos sociais, eles formam a minha consciência, que é a minha consciência coletiva, e minha consciência coletiva faz com que eu aja de determinada maneira e não de outra. Você entendeu? Dificilmente o indivíduo aqui no Brasil vai querer casar com um indivíduo humano do sexo masculino, vai querer casar com 5 mulheres ao mesmo tempo. Dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Porque esse valor cultural não faz parte da sociedade na qual nós estamos inseridos. Então não formou a consciência coletiva dele dessa forma, desse jeito. Então quando o cara fala assim, caramba, eu quero casar com uma mulher. Ou a mulher fala, eu quero casar com um homem. Ou caramba, eu quero casar com uma pessoa e viver com ela para sempre, porque eu a amo. Esse valor é mais comum na sociedade. Por quê? Porque faz parte dos valores culturais, sociais e morais da sociedade na qual nós estamos inseridos. E geralmente nós agimos dessa forma. Até que uma outra cultura entre na nossa sociedade e modifique os valores. Mas isso a gente vai ver já já, como isso acontece. Percebeu a questão? Então, geralmente, segundo Emile Durkheim, nós agimos movidos por uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva é formada pelos fatos sociais.
Os fatos sociais são valores morais, culturais e sociais que formam a nossa consciência. Então, geralmente, nós agimos de acordo com os valores que fazem parte da sociedade na qual nós estamos inseridos. Se tivéssemos vivendo em uma sociedade árabe oriental, possivelmente agiríamos de outra forma. É isso que Durkheim está tentando dizer. Então, o meio social determina a nossa conduta. É isso que o Durkheim está tentando dizer. Então, olha só, tem que prestar muita atenção aqui agora. Isso aqui também já foi pergunta do Enem. Qual é o objeto de estudo? O objeto principal de estudo da sociologia de Emile Durkheim. O objeto principal de estudo da sociologia de Emile Durkheim são os fatos sociais. Nada explica melhor do que uma sociedade do que os fatos sociais. Tem que memorizar isso daí, cara. Os valores culturais, morais e sociais são as coisas mais importantes de uma sociedade. São esses valores, ou seja, são esses fatos sociais que determinam o que é uma sociedade. Entendeu? É assim, olha, vamos supor que numa pergunta de concurso, diga-se assinale a alternativa que melhor explica a sociedade segundo a teoria de Emile Durkheim. Cara, procure nas alternativas. Tem que ter ali uma alternativa que diz que são os fatos sociais. Porque são os fatos sociais que explicam melhor a sociedade segundo Emile Durkheim. Nada explica melhor a sociedade do que os fatos sociais. Percebeu isso aí? Então, repetindo, os fatos sociais são os valores culturais, sociais e morais que determinam as relações sociais e que formam a consciência coletiva de cada indivíduo. Ó, pode tirar o cavalinho da chuva o indivíduo que acha que age de maneira original. Não, filho. Todas as suas ações são ações daquilo que a sociedade espera de você. Você geralmente age de acordo com a consciência coletiva, que é formada pelas relações que você teve até hoje. Se você tivesse outras relações sociais desde o dia que você nasceu até hoje, você teria outras ações que não essas. Entenderam isso aí? Isso é importante, tá? Isso é muito importante. Então, o que explica uma sociedade são os fatos sociais. Tá joia? Mas, quais são as características dos fatos sociais? Quais são as características desses valores culturais, morais e sociais que permeiam toda a sociedade? Quais são as características? Aí Emile Durkheim nos mostra. Ele vai dizer, olha, os fatos sociais são explicados por 3 características principais. Então, para você saber se aquele valor é um fato social ou não, basta você verificar se ele junta em si 3 características. Quais são essas 3 características? São elas a generalização, a exterioridade e a coercitividade. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Eu quero dizer que todos os fatos sociais, eles são sempre gerais, exteriores e coercitivos. Gerais, exteriores e coercitivos. Então, um valor que permeia a sociedade para ser considerado fato social, ele tem que ser geral, exterior e coercitivo. Percebe isso daí? Ele tem que reunir essas 3 características. E por que os fatos sociais têm essas 3 características? Por motivos muito simples. Primeiro,
Os fatos sociais são sempre gerais. O que isso significa? Eles são sempre valores que permeiam a relação dos indivíduos no geral. Os fatos sociais, eles permeiam as relações sociais de todos os indivíduos daquela sociedade específica. Então, eles são gerais, caramba. Olha que louco. Todos nós fazemos parte do dia a dia do interativo. O interativo, como uma instituição social, ele produz certos valores em nós. Então, eles são gerais a todos que vivem a vida do interativo. Entende? Isso aí, ó, a gente faz parte da sociedade brasileira. Somos brasileiros, cidadãos brasileiros. A nossa ação, ela é determinada por uma generalidade de um fato social. Os valores que permeiam a nossa conduta são gerais, eles servem para todos os brasileiros. Entendeu? Então, os fatos sociais são gerais. Eles influenciam todos, no geral, todos os indivíduos de uma sociedade. Por isso são gerais. Mas eles também são exteriores. Por que exteriores? Porque são valores que não são produzidos por nós. Nós recebemos influência desses fatos sociais de fora para dentro. Por isso são exteriores. Percebe o negócio? Olha, os valores morais que a minha família incutiu na minha consciência vieram de fora para dentro. Os valores morais que vieram da sociedade brasileira vieram de fora para dentro. São exteriores. Eu não os criei. Então, além de serem gerais, ou seja, os fatos sociais influenciarem a vida de todos daquela sociedade, eles também são exteriores. Eles são sempre influências. E se é influência de fora para dentro. São exteriores a nós. Não somos nós que criamos os valores que queremos obedecer. Nós obedecemos certos valores que já existiam antes da gente. Entendeu o negócio? Por isso são também exteriores. E além de gerais exteriores, eles são também coercitivos. O que é uma coerção? Uma coerção é uma obrigatoriedade. É algo que te coíbe a fazer de determinado modo. Você é coibido a fazer de determinado modo. Então, por exemplo, obedecer o horário da aula, 8h40, é uma coerção. Uma coerção que a escola institui para manter a ordem. Então, eu fui coagido a dar aula às 8h40. Isso mostra o poder coercitivo de um fato social. Percebeu a questão? Olha, em todo lugar que eu vou, tem que apresentar a identidade e o CPF. Eu fui coagido a ter esses documentos, porque é uma exigência da sociedade brasileira para me reconhecer como cidadão. Então, se eu quero fazer qualquer coisa, sei lá, como votar, eu tenho que apresentar algum documento. Esse documento é uma coerção que a sociedade me obriga e me impõe. O que caracteriza como um fato social. Então, o fato social ele também coage o indivíduo a agir de determinada maneira. Por isso é coercitivo. Entendeu a questão? Nossa, meu Deus, então eu não sou livre. Não, cara, olha. Assim, como um indivíduo que pertence a uma sociedade, você é coagido a determinadas coisas, sim. Porque os fatos sociais são coercitivos. É assim que a coisa funciona. Vocês entenderam o negócio? Então, os fatos sociais sempre são gerais, exteriores e coercitivos. Você tem que decorar essas 3 características. Não tem saída. Você tem que decorar esse negócio. Porque todo fato social permeia por essas 3 características. Entendeu?
Então, a nossa ação na sociedade é sempre uma ação determinada pela consciência coletiva, que, por sua vez, essa consciência coletiva é determinada pelos fatos sociais, e que, por sua vez, os fatos sociais são valores sociais, morais e culturais, que têm o poder geral, coercitivo e exterior sobre nós. Entendeu a mecânica das relações sociais para Emile Durkheim? Essa é a dinâmica das relações sociais para Emile Durkheim. Eu costumo dar a dica para os meus alunos de tentar enxergar a sociedade como um conjunto de engrenagens. Entendeu? O indivíduo é uma engrenagem que girou porque uma outra engrenagem girou ele. Essa outra engrenagem é a consciência coletiva. Só que a consciência coletiva girou porque uma outra engrenagem girou ela. E essa outra engrenagem é o fato social. Entenderam aí o negócio? É assim que a dinâmica da sociedade funciona. Sim. O que é o tecido social? O tecido social é a estrutura toda da sociedade. É esse conjunto de engrenagens. A analogia é muito bem feita, Arthur. Porque quando você olha um tecido, cara, tecido mesmo, quando? O que você percebe? Cara, são cheios de fibras entrelaçadas. Fibras entrelaçadas dentro de uma dinâmica tal que forma o tecido. É a mesma analogia para a sociedade. A sociedade ela é estruturada num tecido social, cara. Onde cada trama, ou seja, cada combinação de uma linha a outra, forma esse todo. Entende a questão? Então é assim, olha, é assim. O fato social movimenta a minha consciência, que movimenta a minha ação. É isso aí. É isso aí. Agora, olha só, Arthur, já vou usar a analogia que você colocou muito bem para dar o próximo passo da aula. Se eu quero destruir um tecido, um pano, o que eu faço? Eu rasgo ele. Rasguei o tecido, cara. Passei a tesoura. Rasguei, interrompi aquela trama entre linhas. Aquela combinação entre linhas, aquele arranjo entre linhas. Eu rompi. Cara, e quando, olha só, eu rompo o tecido, eu estraguei o tecido. Mas vamos ver a pergunta da Lara primeiro, eu volto à analogia. Onde entram as instituições sociais naquele esqueminha de fato social, consciência coletiva e indivíduo? Onde entram? É aqui que eu vou entrar agora. Vou chegar agora nisso. Então, olha só, presta atenção, Lara, vou responder a sua e a do Arthur agora. Quando eu rasgo um tecido, cara, eu estou destruindo o tecido. Não há mais tecido. Não há mais tecido. Então, olha só, presta atenção. O que mantém uma sociedade funcionando é aquilo que o Emile Durkheim vai chamar de coesão social. Então, olha só. Quando é que eu tenho uma coesão social? Eu tenho uma coesão social quando a sociedade está com seu tecido social intacto, ou seja, quando uma sociedade está funcionando bem. Mas o que faz uma sociedade funcionar bem? Uma sociedade funciona bem quando os fatos sociais exercem a sua influência na consciência coletiva dos indivíduos e os indivíduos agem determinados por essa consciência coletiva. Então, uma ação do indivíduo é considerada proveitosa e normal quando ela é determinada por uma consciência coletiva bem formada. Mas uma consciência coletiva só é bem formada quando ela sofre influência dos fatos sociais. Então, são os fatos sociais que mantêm a coesão social, que mantém a sociedade funcionando bem. Percebe? Então, o tecido social ele é mantido na medida em que os fatos sociais estão estruturando as relações sociais.
Ou seja, cada indivíduo está agindo de acordo com a sua consciência coletiva que está bem formada. Ele age de acordo com aquilo que a sociedade espera dele. Então, enquanto os indivíduos estão agindo de acordo com aquilo que a sociedade espera deles, a sociedade funciona bem. Só que olha só, presta atenção. De onde vêm os fatos sociais, caramba? De onde vêm os fatos sociais? Que são tão necessários para manter a sociedade coesa? Que são tão necessários para manter a coesão social? Os fatos sociais vêm das instituições sociais. Instituições sociais. O que são instituições sociais? Instituições sociais são núcleos que existem em todas as sociedades e que produzem os fatos sociais, que, por sua vez, formam a nossa consciência coletiva. E que, por sua vez, fazem nós agirmos de determinada maneira e não de outra. Perceberam a questão? Então, olha só. Enquanto as instituições sociais estiverem funcionando bem, a coesão social está garantida. O tecido social não será rasgado. O tecido social se mantém intacto. A trama social, ela está intacta. Você entende o negócio? Então, as instituições sociais são importantíssimas para a manutenção da coesão social de cada sociedade. Vocês entenderam? Agora, professor, o que são instituições sociais? Quais são as instituições sociais? Né? Quais são essas instituições sociais? Essas instituições sociais, elas são aqueles núcleos que estão em toda a sociedade que formam esses valores culturais, sociais, políticos, morais. Exemplo, a família, a religião, a educação, o Estado. São instituições sociais, cara. Os fatos sociais são produzidos por esses núcleos. Então, enquanto esses núcleos estiverem funcionando bem, cara, olha, a coesão social está mantida. A coesão social está mantida. E aí, o que vai acontecer? Cada indivíduo nessa sociedade saudável sabe exatamente o que tem que fazer. Exatamente, Lara. A ação dos indivíduos depende dos fatos sociais, que, por sua vez, são produzidos pelas instituições. É isso aí. Ô, Lara, só a gente pegar aqui um exemplo. Ó. O que dá segurança? O que dá segurança na nossa ação? O que dá segurança na nossa ação é saber que a nossa ação, de certa forma, está encaixada com aquilo que a sociedade espera de nós. Você entendeu o negócio? A Lara pergunta, mas peraí, professor, os fatos e as instituições dependem dos indivíduos. Mais ou menos, sim. Sim. No final das contas, sim. Mas olha, os fatos sociais, eles sempre já estão ali antes do indivíduo agir. Ó, quando eu nasci, já existia religião, já existia Estado, já existia família, já existia educação. Eles já estavam ali, como se fossem entidades exteriores a mim. Entendeu o negócio? Eles são sempre gerais, exteriores e coercitivos. Eles já estão ali, os fatos sociais. Essas instituições já estão postas na sociedade de algum modo. Meio tipo ovo e galinha. Cara, Lara, se você ficar buscando a causa da causa, aparentemente sim. Mas olha só,
O Durkheim não está preocupado em questionar como surgiu a primeira instituição social. Ele não está preocupado com isso. Ele não está investigando isso, percebe, Lara? Ele está investigando a sociedade como ela é. E como a sociedade é o seguinte, cara, as instituições produzem os fatos, é o recorte, perfeito, é o recorte. Ele não está interessado na causa inicial. Ah, da onde surgiu tudo? Ele não está interessado nisso daí. Ele está interessado no seguinte, caraca, toda a sociedade é regida pelos fatos sociais. São sempre exteriores, coercitivos e gerais. Então, quando o indivíduo nasce, ele já tem lá educação, família, Estado, já tem lá, cara. Isso tudo influencia na vida dele. Entendeu? O Arthur pergunta, os fatos sociais podem se alterar ao longo do tempo? Podem. E a gente vai falar sobre isso já já. Que é a mesma pergunta da Nataline. É a mesma pergunta. São as mudanças históricas, as revoluções. É a mesma pergunta, você vai chegar lá. Mas, ó, por enquanto, quero que vocês entendam o seguinte. Cara, o que mantém uma sociedade saudável, o que mantém a coesão social, é o bom funcionamento das instituições sociais. Porque enquanto elas funcionam bem, os indivíduos têm claramente quais valores devem obedecer. Quando eu não sei direito qual valor eu tenho que obedecer, ferrou. Quer dizer que a minha consciência coletiva está mal formada. Vai dar treta. Vai dar treta. Você entendeu o negócio? Exatamente, Lara. É isso aí. As mudanças sociais e as evoluções vão comprometer, obviamente, a coesão social, cara. E é maneiro que quando você começa a raciocinar a sociedade pelo prisma de Emile Durkheim, você já percebe o seguinte, opa, uma revolução social, uma mudança social radical, uma revolução social, ela sempre tem a ver com uma crise das instituições sociais. Você já consegue concluir isso daí, cara? Você já consegue concluir isso daí? Entendeu o negócio? Ó, eu pego um tecido e rasgo ele. Essa mão que está rasgando o tecido é a crise das instituições sociais. Entendeu o negócio? Que está destruindo a trama social que mantinha a sociedade saudável, coesa. Ah, professor, mas a mudança pode ser para melhor. Beleza, mas olha, até ela ser melhor, porque o Durkheim não enxerga a sociedade num progresso, pode ser melhor ou pior, não sabemos, não dá para saber o futuro, porque o Durkheim não enxerga a sociedade como Marx, que vai dizer que toda revolução é boa. O Durkheim vai dizer, olha, até chegar ao futuro a gente não sabe se é boa ou ruim. E mesmo que seja boa, o rasgar do pano, o rasgar do tecido é doloroso. É doloroso, vai ser difícil o negócio. Entendeu? Ó, a Lara pergunta, pô, professor, se a gente vive um momento de crise, como recuperar a coesão social? Simples, recuperando a ação das instituições sociais. Porque são elas que produzem os fatos sociais, ó. São elas que trazem saúde à nossa consciência coletiva. Você entendeu isso aí? Sim. Sim, Arthur, sim. Sim. Agora, tu imagina, hein, Arthur? Quanto tempo não demora para que um núcleo se torne instituição social? Enquanto um núcleo não se torna uma instituição social, aquela sociedade está num momento de crise. Entendeu o negócio? Está num momento instável. E, cara, eu não sei se vai dar tempo hoje. O Durkheim, cara, ele conseguiu achar uma fórmula para bater o olho na sociedade e falar assim, opa, sociedade doente. Opa, sociedade saudável. Ele já bate o olho assim na sociedade e já enxerga isso. O cara criou um critério.
Não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas já vou adiantar. O critério é o número de suicídios. Olha que louco. Só que eu não vou entrar nisso agora. O Arthur pergunta, então a sociedade estaria em crise na maior parte do tempo? Nas sociedades modernas, sim. Sim. Agora, vê se você vai achar crise na tradição. Dificilmente, cara. Só comparar. Pega aí qualquer sociedade moderna e analisa o número de suicídios, que é o critério que o Durkheim achou, e compara com qualquer outra época. É óbvio que o mundo de hoje é um mundo em crise. Olha que louco isso daí. Eu não fiz a relação com o suicídio ainda não, tá? Eu só coloquei o carro na frente dos bois. Aí. Adiantei. Não sei se vai dar tempo de falar disso hoje. Entendeu a jogada? Então, olha só. Presta atenção. A coesão social é a permanência da estrutura social funcionando. Só que para haver coesão social, você tem que ter um bom funcionamento das instituições sociais. O bom funcionamento das instituições sociais garante a produção dos fatos sociais. Garante a manutenção dos fatos sociais. E os fatos sociais, por sua vez, dão forma à consciência social de cada indivíduo. E a consciência social de cada indivíduo faz com que o indivíduo haja de acordo com aquilo que a sociedade espera dele. Isso mantém toda a saúde da sociedade. Ó, olha só, eu vou repetir, mas olha só. Tem um dado aí que o Durkheim está trazendo, cara, que não dá para você discutir e duvidar. Eu tenho várias discordâncias com o Durkheim. Só que tem uma coisa que não tem como discordar dele, cara. Quando você compara sociedades de diferentes épocas históricas, sabe qual que é a sociedade que mata mais e qual a sociedade que mata menos? Qual a sociedade que morre mais gente? Não em número absoluto, percebe? Mas em número relativo, em número real, de porcentagem. E você começa a observar que isso está diretamente ligado à coesão social, ao bom funcionamento das instituições e aos fatos sociais que permeiam e formam a consciência coletiva dos indivíduos. São dados. Isso daí, ó, não vai ter como duvidar. Vou repetir, Ana Carolina, olha só. Olha só. O que mantém a saúde de uma sociedade é a coesão social. Ou seja, é a estrutura social permanente. Quanto mais ordenada é a sociedade, mais coesão ela tem. Só que o que traz coesão social é o bom funcionamento das instituições sociais. O bom funcionamento das instituições sociais faz manter os fatos sociais. E os fatos sociais, por sua vez, formam a consciência coletiva dos indivíduos. E agir de acordo com a consciência coletiva bem formada faz com que o indivíduo haja de acordo com aquilo que a sociedade espera dele. Aí você tem o bom funcionamento da sociedade no geral. Quanto mais eu desobedeço aquilo que o interativo espera de mim, mais eu estou contribuindo para o mau funcionamento do colégio interativo. Quanto mais eu faço aquilo que o interativo espera de mim, mais eu contribuo com o bom funcionamento do colégio interativo. Trouxe um exemplo aqui, fiz uma analogia. Entendeu o negócio? É assim que o negócio funciona para Emily Durkheim. Entendeu? Então, olha só. O que
caracteriza a crise na sociedade? Quando é que a gente fala assim, cara, a sociedade está em crise? A sociedade está em crise quando os indivíduos não sabem direito o que tem que fazer. Não, Lara. Não, Lara, sabe por quê? Porque é impossível o indivíduo agir mais com a consciência individual. É impossível para Durkheim, Lara. Podemos melhorar dizendo o seguinte, olha só, a sociedade, ela não tem coesão social quando os indivíduos não sabem o que tem que fazer. Quando eles estão perdidos. Quando eles estão perdidos. Eles não sabem direito o que tem que fazer. Caramba, eu não sei direito o que a sociedade espera de mim. Caramba, eu não sei direito como eu tenho que agir. Olha o Brasil, velho. Sociedade brasileira. Você acha que a sociedade brasileira é coesa? É óbvio que não. Tem 1 milhão de problemas. Exatamente, Lara. Porque olha só. O brasileiro, pode observar o brasileiro médio, ele não sabe direito o que está fazendo, cara. Ele não sabe direito como agir. Por quê? Porque a sociedade está em crise. E por que a sociedade está em crise? Porque nós não sabemos direito quais são os fatos sociais. E por que nós não sabemos direito? Porque as instituições sociais não estão funcionando bem. Não estão. As instituições sociais estão em crise. Então a nossa consciência coletiva foi mal formada. Foi mal formada. Nós não sabemos agir direito. Está tudo em crise. Os valores estão em crise. Valores morais, sociais, políticos. Tudo em crise, cara. Sociedade, obviamente, que não é coesa. As instituições não estão funcionando direito. Ó. Família não está funcionando direito. Religião não está funcionando direito. A educação não está funcionando direito. O Estado não está funcionando direito. Não está. As instituições não estão funcionando direito. Então, minha consciência coletiva está mal formada. Eu nasci, os meus pais não souberam me criar. Eu não recebi a educação adequada. Religião, nem sei o que é isso. O Estado, putz, constrói um monte de lei e ele não precisa obedecer nenhuma. Olha que zona. É óbvio que a sociedade está em crise. Então, olha só. A crise numa sociedade é quando a coesão social é esfarelada, é desfacelada. A coesão social não permanece. Ela está destruída, ela está minada. Esse fenômeno, o Emile Durkheim também conceituou. Ele chamou esse fenômeno de uma espécie de anomalia, que ele chama de anomia. Anomia. O que é anomia? Anomia é o fenômeno que explica a crise em uma sociedade. Por que ele deu esse nome de anomia? Porque, nomia significa norma. E esse ai na frente significa negação. Então é o momento onde as normas não funcionam. Os valores estão em crise, eles não funcionam. Os valores morais, culturais, sociais, políticos, cara, eles não estão funcionando. Então a sociedade está em crise, então não há coesão social. Ou seja, processo de anomia. O Brasil está em anomia há muito tempo. Entendeu o negócio? Então a anomia é sempre um estado de insegurança. Insegurança nas ações dos indivíduos. Os indivíduos não sabem direito como agir. Porque a consciência coletiva não está bem formada. Porque as instituições sociais não funcionam bem. Entendeu o negócio?
Então, cara, a falta de coesão social é sempre um produto de um processo de anomia, nas quais as normas não estão funcionando. Os valores não estão funcionando, estão em crise, cara. A gente está cagando para os valores. Dane-se. Entendeu o negócio? Isso seria o processo de anomia. Uma revolução é um processo de anomia. Uma mudança social radical é um processo de anomia. Entendeu o negócio? Se você fosse fazer uma comparação entre a visão marxista da sociedade e a visão de Emile Durkheim, você já tem uma diferença crucial aí. Crucial. Na visão marxista, você olha assim uma revolução e diz, olha, é verdade, é um momento de crise, mas, cara, é uma crise necessária. Daqui a pouco vai ter uma nova sociedade surgindo e ela é melhor do que a que tem hoje. Visão progressista histórico-marxista. Sociedade sempre numa crescente. Então a revolução é sempre bem-vinda. A revolução nos aproxima do comunismo, nos aproxima de um paraíso social. Agora, Emile Durkheim não. Ele olha para a revolução e fala, cara, não há garantia nenhuma de melhoria ou piora. E enquanto estiver acontecendo a revolução, vai ser doloroso para todo mundo. Cara, olha, esse é o eterno debate entre os conservadores e os progressistas. Esse é o debate. Esse é o debate dentro da sociologia, dentro da política. Entendeu o negócio? Eu creio que ninguém tem que ser ingênuo ao ponto de achar, as revoluções não podem mais ocorrer, devemos viver como se fosse na Idade Média. Isso é ingenuidade. O mundo mudou, porra. Tem que aceitar isso aí e ver o que o mundo mudou. Ao mesmo tempo, a gente também não pode ter uma visão ultra radical da revolução. Ao ponto de falar, não, qualquer luta, qualquer revolução é sempre boa. São duas visões ingênuas. Entendeu o negócio aí? O Emile Durkheim, ele está dizendo, cara, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para tentar entender a sociedade. Entendeu? Porque o processo de anomia é sempre um processo doloroso. Todo mundo vai sofrer, não tem jeito. Todo mundo vai entrar em crise, cara. A gente não vai saber direito como agir. É um momento de muita dor. Entendeu a questão? Então, a gente tem que memorizar isso, tá? Anomia é um fenômeno social que ocorre quando uma mudança ou uma revolução produz uma crise nos valores sociais, políticos, culturais, morais. Entendeu a questão? Ou seja, quando as instituições não funcionam bem. Aí o processo de anomia acontece. Quando o Estado perdeu força, quando a família perdeu força, quando a religião perdeu força, quando a educação perdeu força, veio a anomia. Porque essas instituições pararam de influenciar as relações sociais. Entendeu? A Lara pede para dar a definição novamente. Vamos dar a definição. Anomia. Fenômeno social ocasionado por uma revolução ou uma mudança que coloca em crise os valores culturais, sociais, políticos e morais. Em outras palavras, a anomia ocorre quando há uma crise das instituições sociais. Quando os fatos sociais não são claros. Entendeu o negócio?
Horas. Se no mundo moderno as mudanças sociais acontecem com mais frequência do que antigamente, então é óbvio que as sociedades de hoje têm mais dificuldade de manter a coesão social. Entendeu? Isso é óbvio. Não precisa ir longe, tá? Não precisa ir longe. Quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo de instituição social. Família. Os casais se separam mais hoje do que antes? Se separam mais hoje ou se separavam mais antes? Se separam mais hoje. As famílias se dissolvem hoje com maior frequência. Então a família perdeu força. Aí você pega a religião. A religião tem mais influência nas relações sociais hoje ou antigamente? Antigamente. Então a religião tem pouca influência social hoje. Escola, educação. A educação de hoje é melhor hoje ou do que antigamente? É melhor antigamente. Pega um aluno aí, formado numa educação clássica, e compara com uma educação moderna. Coloca os dois para fazer uma prova para você ver. A educação clássica vai vencer. A educação hoje funciona de maneira pior. Você pegar, por exemplo, você pegar, sei lá, a minha avó, a falecida avó, vou dar um exemplo, tá? Já faleceu há algum tempo. Eu tenho memória da minha avó, da minha infância e adolescência, que apesar dela nem ter terminado o primeiro grau direito, ela falava um português correto. Corretíssimo, cara. A educação dela já tinha uma funcionalidade melhor do que a educação de hoje. Aí, pessoal, mas hoje a gente tem muito mais descobertas e informação, é verdade, mas menos conhecimento. A gente não sabe direito o que fazer com a informação que nós temos. Quer dizer que a educação está falhando. O Estado hoje é uma bagunça. As leis eram melhores cumpridas antes ou agora? Entende o que eu estou dizendo? O Brasil não conta porque o Brasil é uma sociedade nova, relativamente nova. Entendeu? Mas se você pegar, vai ver uma crise do Estado no mundo de hoje. Então, a crise das instituições já mostram uma falha na coesão social. Ou seja, mostra um estado de anomia. E no mundo moderno é assim, ó. Anomia atrás de anomia. Né? Sim. Sempre. Eu estou avaliando pela influência das instituições, percebe? Repito, a gente não sabe dizer se a mudança vai ser para o bem ou para o mal. Isso aí só o futuro vai dizer. Mas toda mudança traz um processo de crise. Sim, verdade. Verdade. É isso aí, Lara. Hoje a educação traz um monte de informação que não tinha antes. Mas perceba o seguinte. A educação, ela tinha uma formalidade maior do que hoje. Assim. Entende o negócio? Acontecem coisas na educação hoje que são inimagináveis na educação tradicional. Entende? E a educação hoje muda. A toda hora. Ela não tem tempo nem de se estruturar. Daqui a pouco, olha só, imagine uma educação voltada para o mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho muda e exige dos novos funcionários novas habilidades, a educação tem que se adaptar a isso, então ela também se transforma. Sim. Repito, as mudanças podem ser para melhor ou para pior. O que ocorre é que durante a mudança há crise. É esse o lance. Entende? Né? Ninguém aqui está defendendo, sei lá, uma educação hiperformal no qual os alunos devem ser subservientes ao professor, voltar palmatória, não é nada disso, percebe? Olha, Mila, mais ou menos, cara, porque a felicidade do indivíduo, se fôssemos tentar conceituar o que é felicidade para Durkheim, ele não fala disso, tá? Mas se fôssemos conceituar a felicidade para Durkheim, a felicidade teria que estar atrelada à boa forma da consciência coletiva. Entendeu? É eu ter segurança na minha ação. É ter uma consciência coletiva bem formada. Então, estaria, sim, ligada ao bom funcionamento das instituições sociais. Ó.
Entendeu o negócio? Estaria sim ligado. Entendeu? Porque um indivíduo que age de maneira insegura, dentro da lógica do pensamento do Durkheim, o cara que age de maneira insegura, ele tem menos chance de ser feliz. É por isso que na aula que vem, na próxima aula, a gente vai ver um negócio muito interessante. O Emile Durkheim vai dizer, olha, cara, uma sociedade coesa é avaliada pelo baixo número de suicídios. E o suicídio é um ato que é levado em conta pela infelicidade do indivíduo. Entendeu o negócio? Quanto maior é o número de suicídios em uma sociedade, mais isso indica que a sociedade não é coesa. Mais isso indica que as instituições estão em crise. É essa a lógica do pensamento do Durkheim. É porque não vai dar tempo de falar hoje do suicídio. A gente vai falar isso ainda. E é impressionante como a quantidade de suicídios diz muito sobre uma sociedade, segundo Durkheim. Entendeu a parada, Mila? Ó, um indivíduo muito feliz não vai cometer um suicídio, cara. Você entendeu? É óbvio que o que a Lara e a Natalina estão dizendo, olha, Natalina não, a Lara está dizendo, olha só, a educação pode ter melhorado ou piorado. Ó, a gente pode discutir isso daí, a questão não é essa. A questão é que, enquanto a educação não está funcionando direito, ou seja, ela está em crise, nem ela sabe direito como agir, cara, a sociedade também está em crise. Exatamente, Lara. Exatamente, Lara. Mas olha só, a insatisfação pessoal é causada por uma má formação da consciência coletiva, que, por sua vez, é ocasionada por um mau funcionamento das instituições sociais. Isso é um diagnóstico que o Durkheim percebeu da sociedade. Cara, em termos de levantamento de dados, esse diagnóstico nunca falha. Isso que é o mais impressionante. Ó, se uma pessoa se separa porque é maltratada, não. Ser maltratado, cara, já mostra o mau funcionamento da sociedade, Mila. Não é a separação que vai mostrar a crise na família. Por vezes o motivo, pô, caramba, a mulher tá sendo espancada pelo marido. A melhor coisa que tem que fazer é separar, porra. É óbvio. Mas o espancamento já é uma característica do mau funcionamento da família. Você entendeu o negócio? Separação foi só um dado que eu levantei, percebe? Hoje em dia, ó, avaliem para vocês verem o tempo de matrimônio até a separação nos casais de hoje em dia. Esse tempo está cada vez mais curto. Tem gente que casa hoje e separa mês que vem, cara. E eu não estou brincando. Isso é inimaginável em outros períodos. A gente pode analisar quais questões, mas percebe? Há um diagnóstico aí, ó. Quando a Lara fala, pô, peraí, o suicídio então não é causado por uma insatisfação pessoal? É, mas a questão é, da onde vem a insatisfação pessoal? Entendeu? Porque se o cara está casando, a mulher está casando, e eles estão separando logo depois, eles já estão agindo com insegurança até no momento que casou. Eles não sabiam direito o que estavam fazendo. Eles não têm ideia do que é família. É óbvio que vão se separar daqui a pouco.
Mas como é que eles vão saber o que é família se eles não sabem o que é amor? De onde vem a noção de amor? Vem de algumas instituições sociais, como a educação e a própria religião, ou sei lá, o próprio modelo de família, a própria noção de família. O cara não entende nada disso e vai casar, vai dar merda. Estou dando um exemplo, sabe? Podem ser vários exemplos. Entendeu o negócio? Ah, eu vou formar aqui uma nova escola, um novo modelo de educação. Aí você fala assim pro cara, pô, maneira a sua ideia, cara, mas vem cá, você estudou a história da educação inteira, velho. Como foi que a educação nasceu na Grécia Antiga e foi sendo construída até os dias de hoje, as mudanças que ela... Ah, nunca estudei isso. Olha, a chance desse seu projeto dar certo é pequena, cara. É pequena. Você não entende do que você está tentando fazer. Ah, eu sei criar filhos. Beleza. Qual é o modelo de família que deu certo na criação dos filhos que você tem? Ah, não, nenhuma. O que você estudou sobre criação de filhos? Ah, não, nada. Mas como é que você sabe criar um filho? Ah, eu sei. Cara, vai dar problema isso aí. Vai dar problema isso daí. Entendeu o negócio? Ah, não, porque tal religião tá errada. Você estudou a doutrina religiosa? Você não estudei. Cara, vai dar problema esse negócio aí. Já está imbuído aí numa revolução que você não está entendendo direito o que está acontecendo. Entendeu o negócio? Então o negócio não é simples assim. Agora, dá para entender que o Emily Durkheim está percebendo é um diagnóstico, cara. Caraca, realmente, sociedades com alto número de suicídios são sociedades em crise, que tem pouca coesão social. Mas isso não é uma conclusão vinda da consciência coletiva? Sim, de certa forma, sim. Se você fala assim, Emily Durkheim é só teoria, é avaliada por aquilo que ela mesma enuncia. Aliás, Lara, olha que maneira, essa sua pergunta é interessante, que ela serve de avaliação para qualquer pensador. Uma dica que eu dou é avaliar o pensador por essa pergunta que você fez. O que eu quero dizer com isso? É pegar a teoria do pensador e observar se a própria teoria pode ser avaliada por aquilo que ela diz, né? É um bom meio de avaliar. Mas olha só, Lara, esse informalmente hábitos e costumes, os hábitos e costumes são produzidos por leis e regras morais. Entende a questão? Porque olha só, existe moral que não está formatada em lei, num papel. Mas a moral existe como valor. Você entendeu? Sabe por que você colocou esse sei lá? Porque tá dando para perceber que o Emily Durkheim é um ciclo. As nossas ações são determinadas pela influência do meio social. Né? É sempre assim. Entendeu? Ok, galera? Na próxima aula, o que nós vamos ver? Nós vamos ver duas coisas na próxima aula de sociologia daqui a 15 dias. Tá? Porque semana que vem não tem aula. Nós vamos tentar entender o que é que mantém a coesão social. O Emily Durkheim vai chamar de solidariedade. Ele vai dizer que a solidariedade é sempre algo necessário para manter a coesão social e o bom funcionamento das instituições. E nós vamos ver também a questão do suicídio como um critério que o Durkheim construiu para avaliar se uma sociedade é coesa ou não. Então vamos ver o que é solidariedade e o que é suicídio na próxima aula sobre Durkheim. Ok? Não percam a próxima aula, porque é um assunto muito importante e interessante, cara. Porque, infelizmente, o suicídio está presente na nossa vida de maneira como nunca esteve em épocas anteriores aqui no Brasil, cara. E o suicídio entre os adolescentes vem aumentado, que é um dado muito interessante para a gente debater, tá joia? Então é isso, galera. Muito obrigado pela paciência, obrigado pelas perguntas, tá joia? E como sempre, a aula foi muito boa. Obrigado. Valeu, galera. Até mais. Valeu.
Valeu. Ah, sim. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, meus amigos. Eu deixo para parar de gravar até todo mundo sair, que às vezes parece perguntas, tá? Valeu, abraço.